Samba representa uma nação. Samba, orgulho da gente, retrato de um povo. O samba pede passagem. Alô, mundo. Alô, mundo! Olha eu aqui! Meu pessoal, chegamos. Centésimo programa. Primeiramente, eu queria agradecer a todos que têm contribuído com essa nossa mensagem de cultura, com essa nossa mensagem de samba, com essa nossa mensagem de solidariedade. Também quero agradecer a toda a equipe do Samba para a Vida, que, mesmo com essa pandemia, não deixou esmorecer a nossa ideia, a nossa bandeira, a nossa missão. Também Quero fazer um agradecimento especial aqui às páginas de samba que têm contribuído muito com o compartilhamento das nossas informações, com os nossos discursos, e, em especial, as 5 páginas de samba que têm se tornado cada vez mais aliados do Samba para a Vida, que compram mesmo a nossa ideia, que é Vinil Samba, nosso colunista das segundas-feiras, grande Daniel, Tiago Café, Pique Pagodeiro, Nadson Santos, atrás do samba, Luiz Miguel, Pagode 90, e o Fabrício do Pagode Saudade. Muito obrigado, minha rapaziada. Muito obrigado por ajudar que o Samba para a Vida chegasse nessa marca tão expressiva de 100 episódios do Aluno. E hoje, para mim, acho que enquanto comunicador, enquanto um estudante formado em comunicação social, formado minha habilitação de jornalismo, em amante do rádio, é motivo de muita honra, muita gratidão, meu convidado de hoje, porque é a história viva da nossa cultura, do nosso samba, do nosso rádio paulista. Essa quarta-feira da série de especial sobre o samba de São Paulo vai me reservar muitas emoções, tenho dúvida disso. E é motivo de muita honra, muita gratidão e um privilégio imenso para mim receber Sr. Moisés da Rocha. Opa! Muito me honra, muito me honra, muito me honra. Eu digo sempre, Vaguinho, que quando participo de roda de conversa, ou vai fazer tipo que chamam de alguma fala, tal, que ninguém ensina ninguém, é sempre uma troca de experiências. Dou sempre graças a Deus pelas oportunidades de trocar experiências com quem está chegando, quem já está na estrada também, ou quem esteve antes. O que a gente vai passando é o que a gente vai ouvindo dos griots, né? Você vai passando da juventude como você, assim, jovens interessados na nossa cultura. Portanto, é a cultura do povo, né? Exatamente, seu Moisés. E o rádio nunca vai morrer. Eu falei com Patrícia Liberato, Claudinha Alexandre, nossas amigas, que o senhor é a grande referência para o samba. Acho que, sobretudo, logicamente, o seu programa lá dos anos 70, que iniciou nos anos 70, que está no ar até hoje, graças a Deus, o Samba Pede Passagem. Hoje, 40, quase 50 anos depois de lançado o programa, hoje o senhor tem a noção do tamanho que ele representa para a história, sobretudo aqui do samba de São Paulo? Sim, com certeza, tenho consciência, sim, porque a gente trabalhou muito nesse sentido. E eu encaro muito esta como missão. A missão. Plínio Marcos foi um dos meus mestres, ele sempre dizia: ninguém vem aqui a passeio, ninguém está aqui no mundo a passeio. Você está para cumprir alguma missão. Agora, cumpre quem tem consciência, quem tem vontade, né? Quem também se despede de qualquer vaidade e qualquer interesse pessoal, só pessoal, e pensa no semelhante, pensa na juventude, pensa no mundo que tem que dar uma consertada legal, que a coisa desandou de vez, né? E não é só no Brasil, não, o mundo todo, praticamente o mundo todo está muito desigual, muito, sei lá, muito... o Brasil está viajando assim, mais que a velocidade da luz, rumo ao passado, né? Tem o filme Rumo ao Futuro, De Volta ao Futuro, né? Nós estamos de volta ao passado mesmo.
né? Volta ao passado uma velocidade mais que velocidade de luz, porque os nossos dirigentes estão contribuindo muito para isso, né? Passando vergonha internacional, por exemplo, com os nossos representantes, pessoas que não gostam de índio, não gostam de negro, não gostam de mulher, não gostam, sabe, da causa feminina, não gostam de pobre, não gostam de quem precisa, de quem é necessitado. Então, você vai caminhar para onde? Caos, né? Caos. E então eles querem recuperar o mundo, essa Europa velha, esse espírito europeu velho, carcomido, que eles trouxeram para as Américas. Eles querem recuperar tudo isso aí nas costas da gente, nas costas dos pobres, principalmente dos africanos, dos povos menores, destituídos, né? E por culpa, muitas vezes, também daqueles em países subdesenvolvidos, e quando começa a desenvolver ou não, forma sempre uma família real. Então, tem a família real, no fim, a história vira no mundo do capitalismo, quando normalmente em outros regimes, é o ser humano. É o rei, é a casa real, e os súditos, que às vezes nem casa tem. Moravam em cavernas, né? Moravam em choças, palhoças, pau a pique, e hoje em dia está embaixo de viadutos, essa coisa toda. O esquema é o mesmo, só mudaram as pessoas, agora o extrato social é o mesmo, os beneficiários são os mesmos, governam para si mesmos, para a sua gente e para os seus palácios, né? Eu costumo falar até com outros amigos compositores, que eu já tive a honra de receber aqui, da falta que eu sinto dos sambas que abordavam as questões sociais do nosso país. Não só as questões sociais de falar da criança, de falar das questões raciais, mas do samba enquanto cultura mesmo também, seu Moisés. Hoje é muito difícil, muito raro a gente ver algum partido alto, um simples partido alto, a não ser num disco de Zeca Pagodinho, num disco de Arlindo Cruz, num disco de Sombrinha. É difícil ver um partido alto, né? É difícil a gente ver um partido alto. E músicas, então, com temática social é praticamente zero, né? Então, a gente tem um lapso ali que tem um compositor do Rio de Janeiro, Diney, que fez um samba sobre racismo esses tempos atrás, mas acho que ali, Xande de Pilares, acho que ainda é o único que ainda consegue transitar nesse paralelo entre o nosso samba um pouco mais tradicional e esse samba mais moderno. Como que o senhor enxerga essas mudanças de linguagem do samba nos últimos anos, senhor Moisés? Os meios de comunicação que estão nas mãos dos poderosos, né, são os responsáveis por fazer o povo parar de pensar. Não é isso? Você vê a história do samba, perguntou o que significou o samba até hoje. O samba veio numa maneira tal, onde todo mundo compunha, onde se faziam poesias, onde se falava do dia a dia, do cotidiano, seja lá o que tema fosse, mas tem alguém pensando, opa, hoje a polícia, a rota me parou hoje voltando de um show, me jogaram na lama, porque eu disse que era sambista, então me tiraram sarro, me fizeram molhar toda a minha roupa de gala que eu pus para tocar. Opa, vou fazer um samba sobre isso, fazer uma denúncia. Opa, eu comecei a namorar uma nova garota, um novo garoto, saiu um samba. Sofri, faleceu alguém, perdi alguém, samba. Alguém foi preso injustamente, samba. Alguém socialmente mal, samba. O que acontece? Quando o programa começa, então, quando surge Zecas, o pessoal todo tal, o que os meios de comunicação fizeram automaticamente desviaram para um outro samba, um outro gênero, parecido com samba, né? Que era chamado o sambanejo. Sambanejo. Do sambanejo acabaram arrastando, virou pagodinho, não é isso? E, de repente, veio o ritmo que foi a predominância, aí, com muito sucesso, por sinal, meu abraço a ele até, o Luiz Carlos, né? Que veio o Raça Negra, por exemplo, já com um tipo de música onde é mais fácil, né, assimilar. É o que os meios de comunicação fazem. Isso acontece principalmente com as coisas, com a cultura afro-brasileira. Tudo que é descendente de africano, isso a história mostra isso aí, na culinária, em todas as artes, era sempre visto. Isso é coisa de gentalha, coisa de gentinha, quase que eu falo para o Chaves, né? Mas isso é coisa de subcultura, isso é coisa de negro.
Então, não tinha valor. Só que quando começa a popularizar, o que a classe média faz? A classe média dá uma modificada, dá um temperozinho ali e acaba botando para os salões, onde o negro não entra mais, onde o pobre não entra mais, o branco ou negro não entra mais. Vão para os municipais da vida, vai para o Teatro São José, que tinha aqui na Praça João Mendes, onde é a catedral hoje. Então, quando eles levam para os salões, eles chamam hoje de apropriação indébita, mas é que o povo, ou não tem também, muitas vezes, principalmente naquela época, não tinha como brigar contra isso aí. Ou embarca, de repente, hoje com os meios de comunicação, camarada que acompanha novela, esses programas horríveis que tem em televisão, que não deixa o povo pensar, onde manipula o povo, de fato, somente para faturamento, como é o caso de certas igrejas, que a gente vai chegar lá ainda para falar sobre isso. Então, desvia o pensamento do camarada, o camarada começa a curtir só isso. Então, não quero falar o pagodinho, que hoje está que não é o Zeca, não tem nada a ver com o Zeca, muito pelo contrário, mas o pagodinho, o sambinha fácil, que originou desse período que eu falei de sambanejo, tal, do mais fácil, o pessoal não precisar pensar, não, vou pegar você no seu lugar, vou pegar, vou te atacar, vou jogar você no chão, que vou não sei o quê, e você lá, tá, umas bobagens que não tem sentido, não tem nexo. Uma poesia que você tivesse um começo, meio e fim, uma história, né? Eles chamam muito de fio condutor, mas se tivesse começo, meio e fim, por exemplo, já seria uma poesia. Não precisa ser um Drummond de Andrade para fazer. Você não precisa ser um nível de Ney Lopes para compor. Você não precisa ser um Candeia. Não precisa ser um Monarco. Você tendo pensamento, pensou, tem sentimento, pensou no semelhante, pensou no mundo, pensou na vida, tem aspirações de vida, você compõe. Mas os meios de comunicação pegam e destroem. Eles pegam, toca, bota todo dia. Se o Zeca fosse na televisão, todo dia na TV Globo, nos outros canais que são iguais ou piores, se fosse todo dia, daqui a pouco, acabou o programa da fulana, acabou. Ué, mas todos os programas que ela estava lá, se veste de mulher, faz os papéis, inventam coisas lá que não tem nada a ver com a cultura do povo, cultura afro, com a cultura do povo, não tem nada. Você vai se submetendo, e acontece isso aí. Não tem mais espaço, o pouco que tinha já acabou, quem era bambambam ganhou dinheiro em cima nas costas do pessoal, quem deu sorte um pouquinho ficou colado, hoje está com uma graninha, outros ficou doido, começa a comprar carro importado sem parar, nunca viu carro na vida, nem carrinho de pipoca, começa com carro importado, ou no outro momento foi a droga que chegou também, acaba pegando a nossa mocidade e vai desviando pelo lado mais que é parecido fácil, né? Agora, quem está lá em cima, numa Globo, numa TV, aquela coisa toda, daqui a pouco está numa novela, está fazendo um filme, ok. Os outros não, o que acontece? Batendo lata, catando lata, fazendo live, né? Que nem nós estamos fazendo hoje aqui, para sobreviver e para poder ter um espaço para tocar. Quem consegue tocar em algum lugar hoje? Agora, um camarada que está naquele nível das comunicações dos poderosos e tal, ele não passa necessidade. Você não vai ver certos artistas renomados, né, que se submetem a esse jogo dos meios de comunicação, você não vai vê-los nunca fazendo live, pedindo donativo, botando número de Pix para poder sobreviver, vendendo instrumentos para poder sobreviver, e essa coisa toda. Infelizmente, a gente acaba se reunindo só no momento que já desandou, que já derramou, o leite já está derramado, né? Aí que o cara começa a querer se unir, não é o nosso caso aqui, claro, né? A gente tem um intuito social mais elevado, mas você pega de camarada que não cumprimentava ninguém, que não conversa com ninguém, de carro, nariz empinado, aquela coisa toda hoje aí tal. Aliás, tem um samba muito interessante, como é? Caído da elegância, né? Isso, João Geral, está caído com elegância, Wilson Moreira e Ney Lopes, né? Então, o camarada estava cheio de pose, cheio de Maria Rose, José Maria Rosa, que ele dispensou, tudo por causa daquele antigo vício de só ver seu benefício e esquecer quem te ajudou, ou quem mereceria a sua atenção, né? Camarada faz um sucesso, cai fora. Estou falando que tudo faz parte do que nós estamos conversando, tudo. Faz tudo parte. O camarada está na periferia, vai na TV, faz 2, 3 posições no violão, no cavaquinho, canta lá por onde, sei lá, pelo nariz ou pela orelha, sei lá por onde, não é isso? Já tudo é sucesso, né? O Juca Chaves tinha uma piada muito interessante, que tinha um baile na cidade dele, uma piada, claro, né? Do show, fazia parte do show dele. A orquestra era tão ruim, mas tão ruim, que o garçom deixou cair a bandeja, todo mundo saiu dançando.
Então fica assim, qualquer coisa que cai, o cara sai dançando, sai cantando e vira sucesso, né? Milhões, milhares, você vende milhares de discos. Martinho da Vila não consegue vender a quantidade de discos que ele e outros bambas não conseguem vender o número de discos que esse pessoal vende. E são o sucesso do momento. Um show de uma pessoa dessa custa hoje 100 mil reais, né? 120 mil reais, 200 mil reais, aquele aparato de sertanejo, né? Do pessoal que diz que canta música brasileira, canta música raiz. Não, não é raiz, claro. É o samba, é o seu samba universitário, o sambanejo, ou como diria Inesita Barroso, uma boa tirada, samba-nojo, né? Sertanojo. Então, mas é aquela distorção toda que os meios de comunicação proporcionam e levam o povo a isso. O povo não tem culpa. E outra também, se o jovem só ouve uma coisa, ele só vai curtir aquilo ali, ele aprendeu aquilo ali, só canta aquilo. Você vai no Espaço das Américas, qualquer casa aí que você paga 50, 80 reais para entrar, 120, 200, gasta 1 milhão numa noite, R$ 1.000 numa noite, você vai nessas casas aí, você vai, principalmente estou falando, respeitando também, mas no viés do sertanejo, por exemplo, e também do pagode também, ou no sertanejo, o camarada vestido de cowboy americano, com chapéu, lenço no pescoço, aquela coisa toda, né? Só falta revólver na cinta, bota, aquela coisa toda, e cantando e gritando e dando pinote, feito a Sebastiana lá da música do Jackson do Pandeiro, né? Então, essas desvirtuações todas, desvirtuamento todo, é que acaba prejudicando a preservação do nosso ritmo, a continuidade do trabalho dos nossos antecessores, dos nossos griots, dos nossos pais das melodias, como Cartola. Quem canta Cartola hoje em dia? Se canta Cartola, você vai vender 100 discos para os amigos, não é isso? Você não vê mais isso aí. Você ouve Cartola, Nelson Cavaquinho, nesses programas de grande audiência de milhares e milhares de pessoas, né? Bem disse uma produtora cultural, que é cantora também, Domênica Carvalho, né? Que é a nossa produtora, ela um dia, uma postagem, fazendo um comentário sobre essas coisas, mais ou menos, alguma coisa dando opinião disse bem na internet. Se não adianta ter milhões, quem precisa de 1 milhão de amigos é Roberto Carlos, não é isso? Nós não precisamos de 1 milhão de amigos. É o caso do programa, a gente precisa de, sei lá, 100 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, pensando, preocupado com a situação do país, preocupado com a situação do semelhante, como contribuir, como é com a minha arte, com o dom que Deus me deu, eu vou contribuir para a transformação da sociedade. Tem que pensar. Quando se pensa só em si, ou como eu disse, o camarada está na periferia, fez 2, 3 posições, fez um sucesso, não volta mais no bairro dele, não conversa mais com a família, está aí toda hora, uma hora está namorando com a fulana da Globo, outra está namorando que vem é moda, né? Você jogando futebol, Luciano Pagodeiro, você tem que catar logo alguém da Globo, né? Não é isso, né? De repente, uma loira, padrão global, aquela coisa toda, sempre com o devido respeito, né? Mas já falando as coisas. Então, é uma é dilacerar, sabe, uma classe, um partido social que nós teríamos, que seria o partido do pessoal da música popular brasileira, né? Quem vai estar olhando preocupado com o semelhante? Preocupado só com o próprio umbigo? Opa, hoje eu vou para Paris, vou para Búzios, né? Vou desfilar, vou ostentar. Está aí a ostentação, não é isso? O jovem que é pobre, não teve infância, não teve casa, não teve lá nada, pintou para o ostentação, e tem um pagode da ostentação também, né? Assim como tem o Rio das Ostras no pagode também, cheio de corrente de ouro, carro importado, aquela coisa toda, não frequento os mesmos lugares mais, não falo mais com os meus amigos, né? Tudo isso faz parte de um processo, de uma política de retaliação, uma política de extinção, que bate muito em cima da raça negra e da sua cultura, da sua arte, pegando todos aqueles que aderem a ela ou que a ela aderem, vão sofrendo essa transformação provocada pelos meios de comunicação. E quem manda os meios de comunicação do nosso país ou no mundo todo? Ou principalmente aqui, que não há uma política não há uma rádio livre, não há uma política de liberdade para a comunicação, nos meios de comunicação, são 2, 3, 4 pessoas. Família Marinho, no Rio de Janeiro, na Globo, era a família Bloch, no Rio também com a Manchete, aqui é Maria Frias Oliveira, Frias, o Estadão Mesquita, essa coisa toda. Então, mas no fim, a política
faz isto aí. Ela impõe esse tipo de coisa. No Brasil, todo dono de praticamente todas as emissoras que existem no Brasil, hoje estão em Brasília, são deputados, são senadores, tal, todos distribuídos por quem está no poder, que compra a opinião, compra o voto, sabe a maneira de comprar voto, de suborno, e quem paga o pato somos nós aqui embaixo. Agora, quem está faturando alto lá em cima está preocupado com a gente aqui? Não. E não é só o Bolsonaro, não é só ele hoje, não, né? Isso é histórico. Ele serve muito bem a essa classe de pessoas que pensam só em si mesmos, suas fazendas, as suas famílias, os seus descendentes, seus jatinhos, seus iates e por aí afora. Sua boa alimentação, boas residências, Natal. Infelizmente, é o retrato do nosso país. Nós estamos falando de samba, né? Estamos falando de samba ainda. Sobretudo de samba. O retrato, faz parte. O samba é uma das maiores vítimas desse sistema. O samba não é descolado, né? O samba, ele se descolou. Eu enxergo esse descolamento do samba da sociedade de uma forma geral. Do samba está no discurso público. O samba ele se descolou muito do discurso público. Então, é totalmente pertinente o que o senhor fala. E a gente falando aqui, eu falando agora sobre os sambistas de São Paulo, para mim, enquanto amante de samba, eu fui músico durante muito tempo e eu fui um dos que negligenciaram. Eu negligenciei uma história, seu Moisés, que é uma história fantástica, história riquíssima, que é a história do samba paulista, samba de São Paulo. A gente teve grandes sambistas aqui que os próprios paulistas negligenciaram essa galera. E a gente falando de seu Zeca da Casa Verde, seu Geraldo Filme, seu Toniquinho Batuqueiro, seu Talismã, Dona Iná, e por aí vai. É grande a lista dos nossos baluartes. Talismã, Jangada. É gigantesca. Seu Zezinho do Morro. É gigantesca. Pai da Dona Belinha, o grande presidenta. É gigantesca a lista dos sambistas, dos nossos paulistas que foram negligenciados ao longo do tempo. Como que o senhor via isso? A época que essa galera, a maioria, infelizmente, já não está mais entre nós, já não está mais nesse plano. Como que o senhor via a época que esse pessoal era vivo? Bom, esse pessoal era mortos-vivos, né? Mortos-vivos, onde eu cheguei. Por quê? Apesar de todo o seu talento, conquanto todo o talento deles, tal, não sei o quê, eram praticamente alijados do rádio. Você não via em rádio, Talismã no rádio, Zeca da Casa Verde no rádio. Mal se ouvia Geraldo Filme porque gravou, mas também não se tocava em rádio. Ninguém. Aliás, faz parte de uma história interessante, a história do samba em São Paulo, do sambista em São Paulo, do rádio. Primeiro, lembrar que o rádio foi um meio de comunicação elitista, porque chegou oficialmente, tem outras histórias paralelas, que vão encontrar o rádio no Recife, antes do Roquete Pinto no Rio de Janeiro, você vai encontrar, né? São várias histórias. Mas você vai verificar quem trouxe o rádio, por exemplo, o rádio contou com o pronunciamento do presidente da República, da época, não é isso? Aquela comunicação que foi feita a partir do Pão de Açúcar. Quem capitaneou isso aí todo, teve a ideia de trazer para educar o povo, que o povo precisava ser educado, já era uma espécie de predomínio também, né, das classes dominantes, mas foi o Roquete Pinto, que era antropólogo. E, a meu ver, as atitudes dele, antropólogo, como todo, lógico, claro, da classe dominante, é higienista, palavra que se usa menos hoje em dia, mas higienista, por exemplo, é o camarada que quer tirar todos os mendigos das ruas de São Paulo, quer tirar do centro da cidade. Higienista é o camarada que tira todos os negros, por exemplo, da periferia, das perdizes, da Barra Funda, do centro de São Paulo, do Bexiga, e manda para as coabs, manda para as moradias mais distantes da grande São Paulo, do Estado. Você vai lá para a Coab morar no centro, Bexiga? Não, aqui não. Vamos construir prédios aqui. São as construtoras imobiliárias, são os governantes que jogam junto com as imobiliárias, por ganância imobiliária, acabam com os campos de várzea, acabam com a arte, então, do futebol para o negro, para o moleque pobre. Esse é higienista. Tira, então, o que ele acha que está sujando a cidade.
O negro, isso não é visual para a cidade. São Paulo queria ser uma cidade europeia, né? O espírito é europeu, de chapéu, capote, aquela coisa toda, ainda tinha uma garoazinha para ficar meio parecido com Londres. Então o pessoal delirava, né? Era um desvario danado. Mas então, veja bem, o rádio foi trazido pelo Roquete Pinto, foi o grande capitão da aquela coisa toda. Procure, se vai encontrar. Uma garota chamada Thaís Matarazzo, ela fez uma pesquisa até interessante, e ela cita também um professor, João Batista Borges, que é da PUC, mas lançou um livro pela EDUSP, chamado O Negro no Rádio, até os anos 50, que negro não participava, não era contratado em rádio até os anos 50, 1950. Não é 1850, não. 1850, então, nem pensar, nem na frente de rádio passava. E São Paulo não foi diferente, tão racista, tão higienista, diferente também do que o Rio de Janeiro. O Rio era a capital da República. Aqui em São Paulo, então, metida besta, né? Metida europeia também, sempre alijou os negros, principalmente os descendentes de escravos, sem espaço. Aquela falta de oportunidades, eu digo muito hoje em dia, sem fugir do assunto, que o pessoal hoje em dia é modismo, virou moda, felizmente ainda, falar sobre o racismo estrutural. Mas o racismo estrutural, ele sempre existiu. Não foi inventado agora, não foi criado agora ou por nenhum sistema social, socioeconômico, sociedade nenhum. Isso foi criado num sistema, sim, desde quando pegou o negro à força na África, transformou em moeda, né, se transformou em maneira de fazer dinheiro e veio a servir o capitalismo para dar dinheiro para quem tem, para os reis, os barões, aquela coisa toda tal. Isso é uma estruturação feita já há muito tempo que tem sua consequência e sequência hoje, nos dias de hoje. O negro não tendo oportunidade de trabalho, mesmo quando você era sambista, foi sambista, então, voltando ao pessoal do samba de São Paulo, principalmente a população negra que mais se destacou nas artes, na arte do rádio, principalmente, no sapateado, como o negro americano, mas o negro brasileiro também. Muitos negros que fizeram sucesso com samba, isso eu estou falando antes do Tuniquinho Batuqueiro ainda, ou não, já durante. Mas quem cantava em rádio, por exemplo, programa de rádio, eu podia até cantar em programa de rádio. Cantar, para ser artista, você vai prestar serviço. E assim o negro serve para isso. São Benedito serve para fazer milagre, para curar o branco. Nossa Senhora da Aparecida também serve para fazer melhor, não é? Ou todo mundo que vai lá não é racista. O cara adora uma Aparecida, mas não casa com o negro, não casa com a negra, né, tão facilmente, sem briga na família, sem confusão, sem ser olhado torto na sociedade, sem ser visto com diferença na rua. Pois o rádio seguia o mesmo padrão de racismo e de alijamento da cultura popular e do negro em si, negro e negra em si. Aí negro não era locutor em rádio, não era contratado. Negro é muito farrista, é muito irresponsável, muito beberrão. Lembra da senzala, que eles só ficavam batucando, fazendo batuque na porta da igreja da Nossa Senhora dos Homens Pretos, quando era ainda na praça lá em cima, onde é o Banco Santander agora, onde agora tem um panorama lá, né, que você vê a cidade toda, você vê quase o estado de São Paulo todinho, onde é o Santander. Ali naquela praça, dentro da Bolsa de Valores, ficava a igreja Nossa Senhora dos Homens Pretos, que é a igreja que foi tirada de lá, na época, e vai para a periferia. Lógico, para tirar uma coisa do negro, tirar um busto, tirar uma estátua, essa coisa toda, não é só pondo fogo, não. Com as nossas coisas, eles inventam sempre. Vamos tirar daqui, que é igual quando quer tirar você de um cargo de chefia, você está numa firma, cargo de chefia, arruma um lugar melhor para você, você vai ficar ali, tem um porãozinho ali, muito bom, você tem ar-condicionado, você vai ficar à vontade, você pode cantar, fumar, dançar, sapatear, você gosta de cantar, né? Aquela coisa, ouvir samba, essa coisa toda, te arruma para te tirar do mundo, da visão do cliente branco, né? E dos parceiros brancos para dar lugar a um outro que não seja negro. Tiraram, mandaram a igreja para a periferia, vai para depois do rio, vai para a periferia, para o mato, né? Esse mato, o rio era o rio Anhangabaú, o mato era o Paissandu. A igreja quis Deus, né? Quis o destino que a igreja acabasse ficando no centro da cidade de São Paulo, hoje mais centro ainda, e lá onde era ela, virou Centro Velho, e aquele virou o Centro Novo na cidade de São Paulo. Mas são histórias assim. Então, o rádio veio nessa pegada também, não tocava artistas negros também. O artista aqui, nós vamos ter aqui Vassourinha,
né? Vassourinha, que com 17 anos já estava cantando na Rádio Record. Vassourinha. Tivemos aí o Chocolate, que terminou sua carreira meio que melancolicamente fazendo escada para o Manuel da Nóbrega na Praça é Nossa, né? Isso, na primeira Praça é Nossa, né? E tivemos também o Chocolate, era do Cambuci, era sapateador, assoviador, tal. Tivemos também então citamos aí o do Vassourinha, né? Vassourinha, o Gordurinha. Tivemos outros cantores, muitos cantores aí que tiveram de ir para o Rio de Janeiro. Tiveram de ir para o Rio de Janeiro. O Henricão mesmo é um que era de São Paulo, teve que ir para o Rio de Janeiro para fazer sucesso no Rio de Janeiro. Lá, lógico, estava mais avançado, tinha mais shows, essa coisa toda, mas foi para o Rio de Janeiro, que em São Paulo não tinha espaço. Para você fazer sucesso, tudo bem que era a capital da República, você tinha que passar por lá. Agora, tem um fato também importante, que os cariocas sempre estiveram em São Paulo, porque aqui sempre teve o dinheiro, onde se movimentou muito mais dinheiro, e Rio é aquela lantejola, né? Rio é a cidade maravilhosa, aquela coisa toda, e, além de tudo, era a capital da República. Então, se queria aparecer em cassinos, por exemplo, né? Como o Grande Hotel, que saiu de Uberlândia, foi para o Rio de Janeiro, tão magnífico, era tão altamente reconhecido, mas trabalhando no cassino da Urca, ele, para fazer o show dele, entrava pelos fundos do cassino, não podia entrar pela frente. Então, essa é a vida do artista negro. Imagine, então, o sambista negro em São Paulo. Você veja na história do rádio, por exemplo, a rainha do rádio. Nós somos as rainhas, cantoras do rádio, aquela toda a rainha do rádio. Você nunca viu uma rainha negra do rádio. Uma que passou mais ou menos batida foi a Angela Maria, era preferida de Getúlio Vargas, né? Sapoti, um pouquinho de iluminação, tal, você acaba ficando numa capa de revista, fica até branco. Mas nas capas de revista de sucesso, nunca um negro ou negra esteve de fato negra na capa de revista, embora fizesse sucesso nos shows, nos cassinos, né? Nos cassinos, nas casas noturnas, casas de shows, de fato, que existiam, né? Até a proibição depois, no outro governo, até a deposição ou o fechamento, que é aí que vem surgir as boates com samba. Boate não é o inferninho, a boate é separado do inferninho, diferente, né? Boate era show, mas o show era mais intimista. Aí estou falando que aí chega a vez do samba canção. É outra história que dá sequência ao nosso samba também. Só não tem mais, não dá para cantar mais alto, porque era uma casa pequenininha, a boate é uma casa pequena, né? Toda boate era pequena, mais intimista, né? Então é tempo de Tito Madi, né? Dolores Duran, essa coisa toda, são os cantores de boate que surgem também na sequência, mas são os sambistas também. Então, o rádio, voltando a falar sobre o nosso pessoal, o Samba Pede Passagem, o programa em si, ele acaba resgatando muitos cantores e dando espaço e voz. Disse alguém que o programa Samba Pede Passagem é o primeiro programa a dar voz realmente à periferia e ao negro da periferia. Uma coisa interessante, né? Porque o negro realmente não tinha espaço em rádio direito, né, devidamente, né? Nós somos figuras maravilhosas, músicos maravilhosos em São Paulo. Esmeraldino Salles, por exemplo, o rei do choro no Brasil, né? Esmeraldino Salles. Trabalhamos até na época da Tupi. Então, eu começo no rádio em 1967, ainda pego um pouco esse resquício ainda do racismo ainda. Pego ainda sim. O meu tempo trabalhando em rádio, na Rádio Cometa, por exemplo, em 67 em diante, depois vou para a Rádio Jovem Pan, mas no locutor negro na Jovem Pan sou eu. Se o seu Dija, seu Djalma, o Dija, né, o vozeirão, que era da Record, da Rádio Record, que fazia com a Dona Barbosa, né, a história das malocas, mas não tinha outro negro. Dá para você contar no dedo, no Brasil, quem era negro e quem falava em rádio. E isso que você não aparecia, hein? Mas época de festas, assim, em que as grandes rádios iam fazer cobertura de bailes em clubes e tal, eu nunca fui para clube nenhum, ia sempre cobrir na estrada. Como é que está o trânsito na estrada aí, embaixo de raio, né, no posto da rodoviária ali na Anhanguera, caindo raio em cima da gente, você transmitindo a coisa. Então, tem essa coisa que vem até os dias de hoje. Você vai ver hoje, então, com o avanço da tecnologia, e você disse muito bem que o rádio não acaba nunca, porque existe hoje, são outros veículos de comunicação se aproveitando do rádio, se unindo ao rádio, porque o rádio é imortal. Não é isso? O rádio é imortal. Desde o rádio de pilha, lá nos anos atrás, né, 50, aquela coisa toda que você caia capinando na roça lá, você ouvia Zebete lá na Bahia, por exemplo, como me contou um amigo, a família toda capinando e ouvindo Zebete. Agora, o rádio com imagem, é o rádio que virou televisão. Não é bobagem, né? Isso é uma besteira. Quem fala isso aí é o rádio com imagem. Sempre é o rádio com imagem.
Pioneiro é o rádio, sabe? Esse veículo que fala hoje em dia, com imagem ou não, se alcança o camarada lá no Paraná, em Santa Catarina, e hoje em dia, com a nova tecnologia, qualquer parte do mundo, até se estiver no exterior, se estiver dando volta, agora virou turismo, né? No intersideral aí, intersideral não chega tanto, né? Mas pode ser espacial, você pode ouvir a rádio tranquilamente. A comunicação é a rádio sempre, que vem do rádio telégrafo, né? Vem do rádio telégrafo, rádio telegrafia. Que eu fiz esse curso de rádio telegrafia, aliás, foi meu primeiro contato com a Barra Funda, que eu trabalhava garoto, e já vou emendando história, né, para ganhar tempo. Eu, quando garoto, trabalhei na VASP, em Ourinhos, Viação Aérea São Paulo, né, companhia aérea, e conheci, naquele tempo, os aviões eram o DC-3, e fazia uma velocidade de 270 km por hora, velocidade máxima. O pessoal saía daqui, eu morava no aeroporto, tínhamos um restaurante lá, né, e meu pai era o guarda-campo, aquela coisa toda, mas o cara saía de São Paulo para ir a Presidente Prudente, é uma linha que ia para a direita, né, rumo a Mato Grosso, ou para Presidente Prudente, ou ir para o Paraná, tinha que parar no aeroporto de Ourinhos, abastecer o DC-3, o pessoal almoçar, para depois subir de novo no avião. Enquanto isso, eu tirava o saquinho de enjoo, aquela coisa, eu jogava aeronauta, né? Era um aeronauta, para mim era piloto, né? Mas tinha um saquinho de enjoo, tal, começa ali trabalhando, carregando mala, aquela coisa, abastecendo aviões e tal. Mas conheci também muita gente boa, radiotelegrafista, como o Edmundo, por exemplo, que era um radiotelegrafista da VASP, que a comunicação era feita só por radiotelégrafo, né? Esse código Morse. Assim como no navio, ou com sinal de luz, né? Ou sinal tá, 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 é um pontinho só, né? Letra E, tá, tá, né? Letra M, tá, 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 letra O, tá, 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 tá. Você pega uma velocidade e tal, você educa o ouvido, você vai escrevendo a mensagem e tal, não sei o quê, né? Depois tem um sinal internacional, até hoje, SOS, tá, 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 é S, né? S, são 3 pontinhos, tá, 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 ó, 3 traços, tá, 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 de novo, SOS, Saving Our Souls, né? Que é a linguagem internacional, salve nossas almas, mas na realidade virou pedido de socorro. Você está dentro de uma mina, qualquer coisa, se você bater numa parede, o pessoal se comunica com você e fala através do código Morse, quem souber, é claro, né? Equipe de socorro sabe, né? Então, antigamente, o cara jogava baralho, inclusive, quando eram 2 radiotelegrafistas, um passava a carta que tinha para o outro, né? Através da mesa, né? Batendo, né? Então, uma coisa assim, mas eu acabei vindo para São Paulo, ganhei uma bolsa de estudos. O Edmundo, não sei porquê, se algum dia você for para São Paulo, você tem uma bolsa de estudos lá no meu curso, que é na Brigadeiro Galvão. Que, tudo bem, deu coincidência lá, meus pais se separaram, fomos para Santos primeiro, fomos lá no Morro do Zé Menino, morei lá, morei em São Vicente também, mais para cá, perto ali da Vila Margarida, na Vila Margarida, aquela coisa toda, né? E depois vim para São Paulo sozinho, morar na casa do meu tio em Pirituba. E então eu venho procurar a escola do endereço que ele tinha me dado, Brigadeiro Galvão, pertinho do São Paulo Chique, olha só. Eu passando em frente ao São Paulo Chique, na Brigadeiro Galvão, fazendo o curso de radiotelegrafia ali. Nunca tinha entrado em samba aqui em São Paulo, aquela coisa toda, mas já chego na Barra Funda nessa época, vendo o Largo da Banana, ainda, né? Vendo o pessoal descarregando os vagões na antiga estação, né? Que era mais pelo lado do viaduto que construíram, o viaduto Pacaembu, né? As baixas do viaduto, né? A prefeitura agora está estudando colocar placas nos pontos principais da cultura popular da cidade. Acho muito boa a iniciativa. A Aline Torres, aí na Secretaria de Cultura, recebe meu abraço também, solidariedade, e meu colocando à disposição o Samba Pé de Passagem e os meus humildes trabalhos também para divulgar o seu trabalho. E agora tem também um outro trabalho que está sendo feito pela Prefeitura também, que é o Farol contra o Racismo, né? Sob a liderança aí da Marta Suplicy, e tem uma outra menina, Carolina Bittencourt, se não me engano, Carol Bittencourt, que é o pessoal da Dragões, né? Então, um trabalho muito interessante também de mapear a cidade, dando uma sequência no trabalho que já foi realizado, uma gestão Haddad, né? Foi uma sequência de trabalho muito interessante para se fazer amostragem, amostras, né? E mostrar para a criança, desde a escola, tentar emplacar também aquela lei do tempo do governo Lula, mas aquela lei que determina o ensino da cultura negra nas escolas e nas universidades, que as escolas e universidades
fingem não conseguir implantar, que não há interesse, e professores, principalmente nas universidades, que não tem que estar falando de negrada, não entendo nada disso aí, essa coisa toda, mas é capacitar o professor para dialogar, como aconteceu na escola, numa escola aqui na zona norte da cidade de São Paulo também, né, que leva o nome do grande Madiba, né, aqui na zona norte, e sofreu racismo, aquela coisa toda, preconceito e tal, mas tomando por base a iniciação dessa escola, essa iniciativa da Marta Suplicy chega em bom momento, torcendo aí para Carol Bittencourt, acho que Carol Albuquerque, Carol Bittencourt, né, não me lembro bem direito agora, mas que estão dando uma sequência no trabalho e fazer, quem sabe, a gente diminui um pouco essa maldição que é o preconceito racial, né? Que é a segregação racial, que é essa diferenciação, falta de oportunidades, de igualdade de oportunidades na sociedade, que tanto machuca o povo e joga o camarada na sarjeta, joga o camarada para debaixo dos viadutos, joga o camarada para o crack, quase sem chance de se recuperar, né? Quem sabe quem sabe não será de fato mais uma ação positiva no combate ao racismo estrutural, não estrutural, racismo, essa coisa que é um pecado para quem diz que é cristão. Bom, hoje em dia, cristão está aí, né, fazendo arminha, né, cristão fazendo arminha, desejando a morte de quem pensa diferente de si, né, deles, né. Então, precisamos de ações mais afirmativas nesse sentido, sim. Além das cotas, né, lembrar que recentemente também Luiz Gama recebeu o título de honoris causa da Universidade de São Paulo, primeiro negro brasileiro a receber esse título honoris causa, doutor honoris causa na Universidade de São Paulo, na USP, foi o Luiz Gama. Alguns anos depois, de fato, né, mas bem lembrado pela ECA, através do professor da ECA, que é grande ativista, né, e o movimento negro da USP também. Então, mesmo com muita relutância, o pessoal racista, o pessoal que fica pensando que é direita, aquela coisa toda tal, mas muitas ações vêm acontecendo. Luiz Gama. O primeiro foi o Madiba, né, o grande presidente da África do Sul. E o segundo foi Luiz Gama. Então, a gente deve dar continuidade, porque a luta está muito longe de acabar, né? Quem achou que já estava tudo resolvido, cometemos esse erro de abrir a guarda, e a rapaziada está aí, deitando e rolando, fazendo arminha, falando em extinguir, acabar com o território indígena, né? Acabar com o território quilombola, dificultar as coisas para quem deveria ter acesso. Aliás, lembrar também o porquê da situação dessa gente toda, que você acaba chegando na falta de oportunidades ao sambista, que é um veio, né, que é um segmento da cultura popular afrodescendente ou africana, como queiram, mas você vai encontrar essa diferenciação, esse preconceito todo. Por exemplo, a UESP, da União das Escolas de Samba Paulistanas, na gestão da Leia, ela fez um tema de enredo, foi geral para todas as escolas, intitulado Abolição Inacabada. A Abolição Inacabada, que é a mentira oficial, né? Veio a princesa muito romântica, ela fez, então, libertou todos os escravos, tal, mas libertou de uma certa maneira assim: vocês estão livres, vocês são livres. Rua, pode pegar seus trouxinhas, pega os seus panos, estão com família, com crianças, com tudo tal. E o pessoal até diz, não, tinha certos fazendeiros que eram tão bons, tão bondosos, que o escravo resolvia continuar trabalhando na cidade. Você vai para onde? Tratar da sua família onde? Você não recebe um pedacinho de terra, uma indenizaçãozinha, qualquer coisa, uma reparação, não tem nada disso, né? Então, a nossa abolição foi feita assim, libertação dos escravos, pseudo-libertação, chamo eu, aconteceu assim. Vocês são livres. Estão livres aqui para entrar numa empresa, eu posso ter o mesmo nível para entrar numa empresa, concorrer com um camarada que não seja negro, ele tem muito mais facilidade. Você é barrado na cor. Cheguei num tempo em São Paulo, você trabalhar num escritório, como eu vim para trabalhar no escritório, eu já tinha aprendido a datilografia, então curtindo depois da fotografia aqui, você se mandado para firmas no centro, vem o diretor, você está na sala de espera, vem, dá uma passada, dá uma olhada no livro, vem depois a moça secretária, olha, as vagas já estão preenchidas. E até um dia uma agência me falou, não, você não te empregaram lá porque você é negro, nós vamos te mandar para uma outra empresa, num cargo bem melhor, você vai ganhar muito mais, fui para trabalhar
na Pirelli, numa sessão da Pirelli, sessão de cabos da Pirelli, na Vila, Vila, não é Hamburguesa, Vila Leopoldina, na Vila Leopoldina. Foi assistente de um engenheiro, foi trabalhar lá. Então, tem essas coisas todas. Era o tempo que se anunciava nos jornais, né? Precisa-se office boy, de boa aparência. Precisa ser de secretária, boa aparência. Hoje em dia, de vez em quando, alguém escorrega um pouquinho e ainda deixa colocar, né? E não pega raça negra. Você não adota criança negra, é muito difícil. Adotando crianças negras, por exemplo, é muito difícil. É mais fácil, eu amo o pé, é mais fácil você adotar um animal, um pet, qualquer um, do que adotar uma criança negra. Aliás, é mais fácil, hoje está tão invertido, não é nada contra o animal, muito pelo contrário, né? Como diria um ministro de uma época, né? Cachorro também é gente, né? Não chega a ser isso aí, mas merece também o carinho e a atenção de ser tratado como criatura de Deus, né? Isso é a natureza, né? Se isso não maltrata a árvore, não maltrata a natureza, não maltrata animais também. Mas eu digo, mas é fácil um pessoal racista, por exemplo, que adota 15 cachorros, não adota uma criança negra. Crianças negras são tudo enfileiradas, lá com plaquinha, lá vende-se, né? Aluga-se, ou né, empresta-se qualquer coisa, mas quando alguém leva, é um milagre, né? Como é o caso do Juca Chaves, né? Levou 2 meninas para a casa dele, são suas filhas até hoje. Grande Juca Chaves, exemplo de dignidade e de cidadania. Eu acho que uma das grandes reflexões que o senhor me traz, todo esse apanhado que o senhor fez aí, o senhor Moisés, acho que é uma grande palavra de Madrinha Eunice, que ela fala... Olha aí, estou ouvindo. Foi esse, esse é meu Zeca. Esse é meu Zeca que deu um ar da graça. Está participando. Tá participando. Né? Falando nele, sentindo um dever, na obrigação, né, no direito de poder manifestar. Né? Com certeza. Seja bem-vindo. O senhor traz uma grande reflexão, que era uma frase de Madrinha Eunice, que eu tive a honra de conversar com a Rose Marcondes, uma das netas diretas dela, que ela falava... Dona Deolinda Madre. Deolinda Madre. Que, graças a que, felizmente, vai receber a devida homenagem, vai ter a sua estátua aqui na nossa cidade. E ela falava que o samba precisa de mais sambistas e menos sambeiros. E ser sambista, de fato, como eu já absorvi isso, já peguei essa ideia, não é somente você tocar um instrumento, você cantar, é você preservar, sobretudo, uma cultura que é muito maior, que vai muito além da música, da musicalidade, vai muito além de qualquer aspecto financeiro. O seu sambista, de fato, é você não tolerar esse tipo de racismo que a gente vive hoje, é você não tolerar esse tipo de preconceito contra as religiões de matriz africana. Pô, seu Moisés, eu sou branco, sou filho de nordestino, sou branco, mas eu sou uma amante do samba. Como que eu não vou ter um mínimo de respeito com a história preta? Isso é sabedoria. Como eu não vou ter um mínimo de respeito? Porque o movimento do qual eu faço parte, por mais que hoje eu não toque mais, por mais que hoje eu não tenha mais meu grupo de samba, eu tinha há alguns anos atrás, como eu não vou respeitar o meu movimento? E o meu movimento não é só tocar o meu cavaquinho e meu violão. Meu movimento hoje ele vai se mais muito maior, não somente pelas questões sociais que o Samba para a Vida aborda hoje, de assistencialismo, de levar o alimento para quem está precisando, mas é a construção de uma história, é a reunião de relatos de pessoas que fazem parte dessa história, que me fazem ter a consciência de que, sim, ser sambista é muito mais do que tocar um instrumento. Ser sambista é um estilo de vida. E hoje, eu não sei se o senhor tem a mesma percepção, que eu até queria ver isso aí, já está começando a se encaminhar para os momentos finais. Falta o sambista hoje ver que o samba não é somente um ritmo, ele é um estilo de vida, é uma forma de se viver. Pois é, o samba ele é uma manifestação cultural, uma das manifestações culturais, né, do afrodescendente. Mas é uma manifestação que ele veio para se irmanar com o povo, né? O povo negro foi trazido
Mas ele, então, num alto astral, num alto espírito, ele conseguiu se irmanar também com um irmão com igual branco que respeita a sua cultura também. Respeitando a cultura, todos se respeitar, porque é muita ignorância. Me dá uma tristeza, eu tenho pena, dá dó do camarada que, muitas vezes, o camarada mora na periferia, teu vizinho é pobre e acha que não. Ele pensa que ele é rico. Uma época nós moramos num sítio, uma fazenda, meu pai tinha sociedade num sítio lá, ele era o administrador, mas a participação dele era de administrar, né, aquela coisa toda tal. Mas os peões começaram a reclamar, ele acabou largando tudo tal, lá em Salto Grande, era o sítio Santo Antônio, de Manuel Lopes, ele acabou abandonando, pegou toda, levamos de volta para Ourinhos, por quê? Porque o trabalhador lá, o roceiro branco, peão, colono, não aceitava receber ordem porque ele era preto. Que absurdo. Como o racismo é uma doença, isso é pior, olha, talvez seja pior que o Covid, que pega na alma da pessoa, não pega só nos rins, não pega só sequelas, não, pulmão, essa coisa toda, não. Pega na alma da pessoa. E é uma que a pessoa começa a imaginar que ele é superior a você porque ele é branco, não tem escravo, essa coisa de escravo, que foi incutido também, isso foi trabalhado, foi uma coisa trabalhada também. No tempo de Getúlio Vargas, por exemplo, havia uma política de higienização da cidade, embranquecimento também da sociedade, de não deixar de incentivar imigrantes, já que transformar em Europa não deu certo, mas deixar só vir imigrantes italianos, só imigrantes brancos, não trazer negros. Se pudessem deportar todos os negros, teriam deportados todos os negros, já prestou serviço mesmo, não recebeu nada, não foi indenizado mesmo, tal. Mas a proibição de não entrar negro, houve política contra o judeu também, é claro, né? Tempo da guerra, mas a política era não deixar entrar negros na cidade. Se era negro, se para entrar era uma dificuldade, ninguém entrava, né? Claro. A política, sim. Agora, é um mal terrível se o camarada não tem aquele olhar de tolerância. Você achou a política implantada pelo governo do momento de plantão, por exemplo, é o seguinte: não pensa igual a mim, eu tenho que matá-lo, eu tenho que eliminá-lo. É isso? Eu elimino como? Não se elimina só com arminha, só com armamento, com facilidade para importar armamento, para quem tem grana, aquela coisa toda. Elimina não dando oportunidades de participar na sociedade, igualdade de oportunidades. Elimina sim. Elimina não dando um emprego digno para a pessoa. Elimina não dando oportunidade da pessoa estudar com dignidade. O escravo não tinha direito a estudar, como nos Estados Unidos, no Brasil também, patrão que ensinasse, alfabetizasse um escravo, que era um perigo, né? E deixá-los pensar, e o patrão poder ser punido, essa coisa toda. Né? Então, agora, como você não estudando, não pensando, não reflexionando, você não vai para lugar nenhum. Você tem que, hoje em dia, que há mais meios, há essa comunicação toda, que eu já disse que não há negros nas comunicações até hoje, onde falam que o rádio virou TV, o rádio que virou TV, mas você não vê negros, comentaristas, apresentadores, não sei o quê. Há uma classe ainda, os donos são normalmente, né, pessoal de classe média, de posse, que pode comprar equipamento, montar aquela coisa toda. Outros têm verbas oficiais, né, são pagos por partidos, aquela coisa toda, mas é o pessoal privilegiado de sempre e tal. Então, o negro, quando se fala contra as cotas, por exemplo, muito negro, não, estudei, nunca precisei de cota nenhuma, tem um outro escapa. Um outro, Luiz Gama, escapa e acaba fazendo. Luiz Gama não conseguiu fazer faculdade, mas estudou com um professor, dava aulas particulares para ele e virou advogado que libertou mais de 500 escravos, né, na história. Agora, tem um Luiz Gama, tem um Moisés da Rocha, que não estudou direito, tem você vai pegar um Grande Otelo, se bem que o Grande Otelo estudou aqui no Instituto, aqui, né, aqui no Bom Retiro, né? Estudou aqui, tem até a sala do teatro, que leva o nome Grande Otelo, né? Então, mas fala-se contra as cotas, se você estuda numa escola ruim, e quando a escola era boa, todos os ricos estudavam nos colégios estaduais, que era feito para eles, né? Todo mundo estudava. Quando o negro começa a estudar e o pobre começa a estudar, eles tiram, avacalham, deteriorizam, né, o colégio público e formam as escolas particulares, pagando com dinheiro do povo,
formam as universidades particulares, onde só estuda filho dos jardins. A USP foi feita, por exemplo, para os filhos do pessoal dos jardins. Pô, o pessoal tinha que estudar, fazer faculdade, uma boa faculdade, ir para a Europa. Não, então a gente monta aqui, compra o terreno fazenda Butantã, chama professores do exterior, eles estudam aqui perto de casa, ainda vai ter funcionários cheios de negrada precisando trabalhar aí, de mão de obra, que vão trabalhar, além de construir, ainda vão ser, são os servidores, né? Vão ser servidores que vão servir a elite que estudava. Agora vai mudando, claro que vai mudando, né? Agora a USP está chegando, quase, segundo o professor, já está chegando quase a 50% de pessoas e alunos oriundos das escolas públicas. Mas quantos alunos, de quantos anos isso aí? Né? Quanto tempo? E o cara se forma na universidade pública, na USP, você vai competir com um cara que paga um cursinho 3.000 por mês para fazer medicina, qualquer coisa, você vai competir como? Você não pode pagar R$100, como é que nem para transporte você consegue direito para sair do bairro, para poder estudar, você não consegue. Faculdade de R$200, R$300 é um sufoco para você pagar e não dá para competir. Então você vai crescer juntos? Nunca, jamais. Então você tem que ter um apoio, sim, tem que ter uma cota, sim. Então vocês vão partir, uma cota te leva a sair da saída do corredor, então, do fundista, 100 metros, você sai com o pé na mesma marca, na mesma direção, na mesma raia. Agora, quem tiver competência, aí vai. E hoje está provado aí que o pessoal que está recebendo as cotas está se dando igual ou melhor até de certos, a maioria de alunos que são filhinhos de papai, que estão na escola, que entram fazendo grandes cursinhos para poder entrar nos melhores cursos da Universidade de São Paulo. Né? Tá? Então, dá oportunidade para ver o que acontece. Por isso que eles não dão oportunidade. O medo que eles têm de repente, ter um negro na presidência da República, ter um baiano, um nordestino, um cara pobre. Eles não querem saber de pobre. Pobre andando de avião, pobre trabalhando, pobre comendo bem, comendo carne, indo em churrascaria. Vai ser um horror. Horror. Só quer que, como diz o João Plenário, lá, o fantástico ator lá da Praça Nossa, quer que pobre se exploda, né? Ou Chico Anísio, não é isso? Então, dá oportunidade para ver o desenvolvimento do pessoal, não só no esporte, não, até no esporte mesmo. Você para treinar num Pinheiros, num clube de ponta de tal, você é negro, você já é discriminado, você vê todo dia. Então, pouco mudou da escravidão para cá, pouco mudou para o samba, pouco mudou para o rádio também. A discriminação é a mesma, o preconceito é o mesmo, estrutural ou não, é o mesmo, muito bem estruturado, muito bem exercido pelos capitães e tenentes do poder aí, em que é milico, está no poder, está capitaneando bem junto com a classe média, ou a alta, né, com os mandatários, né, com a burguesia toda, que se locupleta e acaba usando as Forças Armadas para dominar o esquema todo e manter seus empreguinhos. Aí você reforma, em vez de você botar o pijama para casa, fazer alguma coisa, ensinar alguém, não. Você pega um cargo público, né, e fica todo mundo mamando na teta. Né? E eu brinco muito, não brinco não, brincadeira não pode ser brincadeira, né? Ele fala assim, não, Deus acima de todos, aquela coisa não. Eles estão em cima de nós faz tempo, né, velho? Eles continuam em cima de nós, com o joelho na nossa garganta, sufocando a gente, não só em supermercado, não, mas na sociedade, no dia a dia, no rádio, no samba, nos meios de comunicação. Eles continuam ajoelhados, com armas em cima do nosso pescoço, nos sufocando e matando, porque a ordem mundial é liquidar, é acabar, exterminar a raça negra. Você extermina, não precisa ter derramamento de sangue, não, sangue, sujar as mãos, não. Você extermina de outra maneira, corta todas as oportunidades, inventa coisa, cria coisa, não cumpre leis, e aí é uma maneira de exterminar. Então, o que faz com a cultura popular, que faz com o samba, é uma maneira de extermínio, sim. É um dos meios de exterminar a nossa cultura. Tem um samba da Jovelina que diz, né, querem acabar com a nossa cultura, de autoria do Silvio Modesto, não é isso, né? É muito interessante. Ou Luiz Carlos Avila, que diz, Luiz Carlos Avila, né? O Bandeira da Fé, se não um dia, por qualquer pretexto, se a gente não se unir, não continuar conversando com nessas lives assim, e eu falando menos, deixando você falar mais também, né? Na realidade, se a gente não se unir e colocar e externar essas nossas feridas todas, segundo Luiz Carlos Avila, se não um dia, por qualquer pretexto, nos botam do cabresto e nos dão ração. Essa é a coisa. E quem não percebe é idiota. Quem não pensa que vai escapar sozinho, lê do engano. Daqui a pouco o cara está aí
querendo cortar os pulsos, né, sozinho, sabe? Porque não entendeu o jogo, não entendeu o recado que a sociedade racista, segregacionista está lhe dando. E muito idiota que vive na periferia, meu vizinho, seu vizinho, está pensando que ele tem um carrinho melhor que você, fez uma faculdade assim, ele já é o bambambam, cara que hoje quer fazer uma faculdade, quer tocar um instrumento para ser o pegador, o grande pegador, aquela coisa toda, né, tal. E o caminho não é por aí, né, velho? O caminho é é, muito mais difícil, a porta muito mais estreita. Eu lembro sempre do pessoal protestante, eu sou de origem metodista, mas sou ecumênico primeiramente, jamais evangélico, picareta, caçador de grana, né, tomador de dinheiro dos outros. Mas diz o pessoal, tinha um quadro, sempre nas casas humildes tinha um quadro, dois caminhos para chegar ao céu, né? Dois caminhos. Um caminho largo, assim, mas cheio de coisas, alegrias, mulheres, tal, o caminho largo. Nesse caminho você chegava ao inferno. O caminho estreito, difícil, cheio de pedras, obstáculos, tal, o caminho para você chegar ao céu. Então o cara está achando que essa vantagem toda que estão se aparentando, você está na TV toda hora, está no mesmo programa toda hora, só dá você, ninguém mais vai no programa, só você vai. Alguma coisa está errado, né? Algo está errado. Não dá oportunidade aos outros, né? Só fulano grava, só Beltrano tal, só Beltrano tem espaço. Então, o caminho mais fácil vai levar você para um final, se você não tiver fé, para quem não acredita em inferno, não vai passar nem como é que chama, no, o cara tem um período antes do inferno para você chegar, você está é a antessala do inferno, na realidade. Juízo final? Que é o limbo, não, é o limbo. É o limbo, você vai No chegar, limbo. vai ficar vai padecer tem uma. Depois eu falo, isso, não estou lembrando agora. Você não passa nem por aí. Você vai cair direto lá junto com a rapaziada lá que nunca fez nada, nunca pensou no semelhante, né, velho? Se eu citar esse modesto e... Purgatório. Lembrei agora. Se eu citar esse viu modesto e Luiz Carlos da Vila... Caminho estreito é mais complicado, mas ele é mais prazeroso, porque é mais satisfatório você cumprir missão, sabe? E fazer as coisas como as boas religiões mandam, né? Ajudar, fazer o bem sem olhar a quem, né? Sem dúvida alguma. Aí, quando o senhor me cita aí, eu gosto sempre de fazer uma menção. Eu sou noventista por idade, então eu cresci ouvindo muito essa galera toda. E nesses contextos, tem o grande Carica, ele tem dois sambas, um que... Grande compositor. Hoje o pessoal canta muito, mas muitos dos que cantam não sabem o que está falando, que é o Oiá, é o povo de cá pedindo para não sofrer. E lá tem o verso, lá no céu de Brasília as estrelas irão cair. A gente está esperando isso desde quando ele compôs esse samba. E um pouquinho mais para frente, nos Crianças do Brasil, ele fala, chega a polícia e mete o pau, chega o político e mete a mão, chega fevereiro é carnaval, fim do sofrimento é ilusão. Esse samba, segundo samba é o disco de 97, talvez, e a gente já está indo para quase 30 anos desses dois sambas e nada mudou. Então, são os reflexos de uma sociedade... e tem um samba também. São os reflexos de uma sociedade que se atrasou há muito tempo, senhor Moisés. Há muito tempo ela se atrasou e que a intolerância das pessoas estão fazendo com que ela se atrase mais ainda. A gente retrocessa, que o nosso retrocesso seja maior ainda, porque a gente nunca foi, de fato, uma sociedade avançada, porque a gente nunca deu importância para investir em educação. A educação nunca foi importante aqui no Brasil. É como o senhor bem disse, antigamente as escolas públicas eram feitas para os filhos dos nobres. E quando o filho do preto, o filho do pobre, aqui em São Paulo, da nossa sociedade que foi erguida nos braços, nos ombros do povo preto e do povo nordestino, quando os filhos dessas pessoas... Povo pobre, né? Povo pobre, de uma forma geral. Independente de cor, independente de cor. Quando os filhos dessas pessoas vão adentrar essas escolas porque os pais têm a consciência que o estudo é a única saída, aí que começa a deteriorização do nosso sistema de ensino público. Então, é doloroso,
E ver de uma Mas pessoa que viveu essa época é o que mais me dói hoje enquanto cidadão. E que eu vejo que a minha geração não está fazendo nada para que isso mude. Poucas pessoas, mas essas poucas pessoas são muito poucas de verdade ainda. Mas veja bem, por isso, programas como esse, lives ou entrevistas, seja que nome que se queira dar, já tudo americanizado, né? Mas o importante é que a gente vá despertando pessoas através do programa Sempre de Passagem. É um programa feito, não foi feito só para batucar para o pessoal dançar, não. Não é feito para isso, é para você raciocinar também, para discutir causas sociais também, para discutir saídas e instigar o povo a participar, instigar você, quem está nos ouvindo, ou vendo, tal, instigá-lo a participar também. Toma partido, levanta e toma partido do Marcos, do qual fiz parte, né? Eu era assistente de direção do crime, trabalha como ator também, ao lado de João Caiabe, verdadeiros atores, João Caiabe, Francisco Milani e outros tantos grandes artistas. Nós estamos no Teatro Taíbas 3, 4 anos, no Plínio Marcos e o Bando, apresentando Barrela, primeiramente, uma peça proibida, né? E fizemos no TBC, portas fechadas à meia-noite, só para a classe artística, depois ela foi liberada. Nós ficamos 3, 4 anos apregoando isso, a participação do ser humano e que ele tem que influenciar no seu próprio destino. Plínio Marcos foi um grande incentivador do samba e do pessoal, do povo do samba e do povo em geral, para pensar, para ter, de fato, poder influenciar. Não adianta você ficar só sendo conduzido. E esse medo que o pessoal tem é deixar você fazer, você pensar. Começou a pensar, isso é comunista, tá vendo? É comunista, tal. Falou contra eles, é comunista. E o povo embarca, fala em comunista, pronto, parece que o mundo vai explodir, né? Infelizmente. Seu Moisés, a aula foi magnífica, como eu já esperava, mas infelizmente estamos chegando aqui nos nossos momentinhos finais. Só que o meu convidado não se despede tão fácil de mim não, viu, seu Moisés? Aqui a gente divide os momentos finais em 3 partes. Primeira delas, seu Moisés da Rocha, se o senhor tivesse o poder da caneta, qual o samba que o senhor gostaria de ter escrito? Puxa, Bandeira da Fé. Luiz Carlos da Vila. Ouçam, pessoal, Bandeira da Fé. Luiz Carlos da Vila, já vai ficar aqui na nossa dica. Segundo momento, senhor Moisés da Rocha, qual o recado que o senhor daria para o mundo? Para o mundo? Para que eu quero descer. Não, essa é de Silvio Brito, né? Silvio Brito, né? Tá todo mundo louco. Oba, também Luiz Wagner, Silvio Brito e tal. Não, daria para o mundo, sim, para que as pessoas que estão conosco, que a gente se una, que nos unamos cada vez mais, que a gente deixe de ser egoísta e pensar no próprio umbigo, lembrar um conselho certo, você não está sozinho no mundo, sabe? Não é pensar também só na sua família, no bem-estar só dos seus, não. Ter um olhar mais tolerante também, compreender as pessoas, ouvir mais as pessoas. Ninguém é dono da verdade. Estamos aqui para trocar experiência sempre, para ouvirmos e ser ouvidos também, sabe? E nada de intolerância com religiosidade, nada de intolerância com opção sexual da pessoa. Você não tem... Meu camarada que olha um homossexual ou qualquer pessoa que não seja como ele, que ele pensa que é também, acho... o camarada já fica com medo dessa coisa toda. Você não está sendo nem convidado para casar com a pessoa, não é isso aí. É você conviver como ser humano. Você pode estar dentro da sua casa, dentro de suas diferenças, com o filho, com a filha, na minha casa. Bom, você pega ser cordato, amar o próximo como a si mesmo, pensar em dividir as oportunidades e lutar. Ter consciência de que sozinho você não vai a lugar nenhum. Somente com união e a gente agindo em conjunto, a gente consegue transformar essa sociedade numa sociedade mais justa e mais solidária. Amém. Por fim, senhor Moisés, os meus agradecimentos. Como eu disse lá no meu início, o senhor é uma das grandes referências enquanto radialista, enquanto comunicador. Mas o senhor também é uma grande inspiração para mim enquanto pessoa preta, enquanto pessoa que luta por essa bandeira, que luta pela sua história, pela história do seu povo,
que o seu povo é o meu povo. O seu povo é o que trouxe a minha preferência musical, é do seu povo que vem o meu estilo de vida, que vem a minha forma de agir, minha forma de pensar. Que o seu povo é o meu povo, porque todos nós somos pretos. O mundo não começa na Europa. O mundo começa numa África que vai se popularizar, que vai se distribuir ao redor dos 5 continentes. Hoje, ter para mim essa aula foi muito mais que a entrevista. Eu acho que chegar no meu 100º programa com esse nível de debate, esse nível de discussão, vai muito além da música, que é o que a gente costuma pregar. O samba é muito mais do que somente batucar um pandeiro, um tantanzinho, um surdo, tocar um cavaquinho, um violão ou cantar um samba. A gente prega muito que o samba é um estilo de vida. Eu só até dizer antes, né? Não é só bater palma para louco dançar, né? Exato. Não é só bater palma para louco dançar, né? Com todo o respeito, né? Exato, o samba é muito mais que isso. Agora, lembrar também... O samba é uma história que já é centenária aqui, é uma história que que precisa voltar ao discurso público, não discurso político, não estou falando discurso político, não. O discurso público, ele precisa voltar a ser inserido dentro da sociedade. O samba precisa voltar a conversar de fato com o periférico, contar as histórias da periferia, contar as histórias do que acontece no cotidiano desses milhões de brasileiros que quase se matam dentro de transportes públicos lotados porque precisou sair, sobretudo nessa pandemia que estamos vivendo, precisou sair de casa para poder trazer o mínimo de sustento para casa. Então, o meu 100º programa ter sido com o senhor, senhor Moisés, é uma emoção e é uma gratidão que eu vou levar para o resto da minha vida. Muitíssimo obrigado, senhor Moisés. Olha, mais uma vez eu manifesto meu agradecimento a Deus pela oportunidade de ter essa troca de experiências, essa troca de opiniões, né? E lembrar também, porque o que mais me anima, e não estou aqui só para falar estou falando sobre o povo brasileiro, né? O povo brasileiro. Estou pensando só num segmento da sociedade, porque nós estamos falando em samba, sim, porque o momento é sobre samba, né? Mas tem muita manifestação da cultura popular que estão aí, eles vão apagando toda. A maneira mais prática de se acabar com o povo é acabar com a sua cultura popular. Isso em todos os países. Você quer invadir o povo, você destrói igrejas, destrói coisas simbólicas, destrói templos, destrói tudo, vai destruindo tudo, acaba com os festejos populares, né? Como acabaram com tudo. Pouco se resta das festas nordestinas, né? De juninas no Nordeste, por exemplo, né? Mas tem o marujada, tem tantas danças, tantas e tantas danças que vão acabando, vão desaparecendo, né? Eu tinha o Caiapós, por exemplo, né? nos litorais brasileiros, né? Que dão uma certa origem até o carnaval, essa coisa toda. Mas você quer acabar com um povo, acaba com sua cultura. Mais ainda, meu irmão é aquele que compra a minha luta, que vem e segura na minha mão e forma uma corrente para frente, sabe, para a gente vencer as desigualdades, para que tenhamos oportunidades iguais na sociedade. Não interessa a sua raça, a sua origem, você veio dar. Então, não interessa onde você veio. Você é oprimido, estamos juntos. E assim temos visto no Brasil e no mundo até hoje. As revoluções que se fazem nos países avançados como os Estados Unidos, brancos, negros, todo mundo desirmanado, sabe? Se não interessa quem sofre mais, se um sofre mais que o outro, só não pode dizer, não, o negro não sofreu nada, o italiano sofreu mais, o fulano sofreu, não interessa, o japonês sofreu mais. Oprimido, sendo colono de café, trabalhando de sol, só ganhar uma miséria, trabalhador escravo, o meeiro, que fica na mão do agronegócio, tempo de agronegócio. Então, o cara que é escravizado, vive em analogia à escravidão, esse é o nosso irmão, esse tem que ser resgatado. Esse está nas mãos das milícias,
estão nas mãos aí dos maus políticos que jogam todos evanados. Eles são unidos. Nós temos nos unido também, independentemente de raça, cor, origem, sabe, e de estado, de cidade e tal. Ninguém é mais que ninguém. Somos todos iguais, sofredores e opressos, oprimidos. Mas a gente não pode desistir. A única saída é a união e não desistir nunca. Amém. Pessoal, história viva da nossa cultura, da nossa música, do nosso rádio. Uma honra ter recebido aqui Moisés da Rocha. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Até o próximo, se Deus quiser. Alô, mundo! Olha eu aqui! Alô, mundo!